Irmãos, boa noite. Como é gostoso adorar o Senhor. Como é bom estarmos na presença com todos os santos adorando a Deus, não é? Isso é um privilégio, uma honra que nós nem conseguimos calcular, imaginar, não é? Que honra estar com vocês aqui, meus amados, notáveis do Senhor, e podermos estar oferecendo boa música ao nosso Deus, como incenso de cheiro suave, não é? Irmãos, nós vamos continuar então a exposição de Romanos. Estamos aí na 45ª parte, 45ª. Como nós temos dividido bem, não é? A carta aos Romanos, acho que vai chegar quase perto da 100ª parte aí, pelo jeito que a carruagem está indo, não é? Vamos lá, parte 45, estamos aí no capítulo 12. Lembram-se? Recomeçando então Romanos 12. E eu vou fazer uma pequena recapitulação, vamos começar aí no versículo 1. Romanos 12, de 1 a 8, nós vamos ler o trecho todo de 1 a 8. Todos acharam? Vamos ler o texto. Acompanhe então, Romanos 12, de 1 a 8, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, está falando da igreja, nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. Oremos mais uma vez, buscando graça do nosso Senhor, para nós compreendermos, não é, esse trecho tão rico das Escrituras, não é? Tão prático. Parece que nós entramos numa parte um pouco menos complicada do que nós vimos até o capítulo 11, né? Mas parece, só parece, vamos ver. Rogamos, Senhor, a Ti, a Tua misericórdia, Senhor, a nosso favor, reconhecendo que somente o Teu Espírito Santo pode abrir os nossos olhos, o nosso entendimento e a compreensão dos nossos corações para nós extrairmos das Santas Escrituras aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Nós não temos essa capacidade. Por isso eu peço a todos os que ouvem a Tua palavra nessa noite, que sejam cheios do Teu Espírito Santo, que revela, que manifesta, que descortina as Tuas verdades, que dá entendimento, compreensão, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento nessa noite, Pai. Por favor, a todos os que ouvem. Eu peço por misericórdia sobre a minha vida, aquele que fala, ó Deus, tem misericórdia desse miserável, Senhor, e me ajuda, Senhor, a ser fiel às Escrituras, me ajuda a ser fiel a Ti, Senhor, e Pai, livra-me da soberba, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E eu também te peço, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor e Redentor meu. Senhor, essa é minha oração por todos nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, fazendo uma breve recapitulação para a gente poder se situar, para o benefício dos outros irmãos, não é, que estão acompanhando agora a Carta aos Romanos, são 44 aulas, né, pregações, então tem muita coisa aí que nós já vimos. Bom, para ser rápido,
nós podemos dizer que Paulo, qual era o objetivo de ele ter escrito essa carta? O objetivo dele, então, é que ele tinha o alvo de levar o evangelho até os confins da terra. Qual eram os confins da terra naquela época de Paulo? Qual era o limite dele, da compreensão dos confins da terra? Ele tinha alvo de chegar até a Espanha. E ele cria que Roma, por estar ali no meio do caminho, por ser uma boa cidade, a capital do Império Romano, ele queria estabelecer em Roma uma base para dar suporte para ele, para que ele pudesse então continuar a sua viagem missionária para levar o evangelho até os confins da terra, que naquela época abrangia até a Espanha, provavelmente era até onde ele conseguiria chegar na sua vida. Então esse era o alvo de Paulo. Só que aconteceu que ele ia ser recebido e acolhido e montar a sua base missionária, por assim dizer, lá em Roma, mas a igreja de Roma, que seria essa estrutura, essa base, né, de apoio para ele, era uma igreja formada em grande parte de judeus também, judeus convertidos ao cristianismo. E muitos tinham recebido informações de Paulo, como Paulo ainda o Saulo, né? Eles não tinham ainda ideia de quem era esse Paulo agora, que dizem que prega o evangelho. Mas, ora, ele era o perseguidor da igreja. Ora, Paulo, ele era um judeu muito violento no sentido de fazer a perseguição, que ele, como militar, era orientado pelos governantes religiosos para perseguir a igreja de Cristo. Então a igreja ficou meio dividida. Será que esse Paulo é confiável? Ora, nem as outras igrejas, ou nem os outros judeus das outras cidades da Palestina estavam recebendo bem Paulo. Por onde ele passava, ele era esbofeteado, ele era preso, ele era maltratado, ele era expulso, ele era apedrejado, e agora ele vem para cá. Então isso rodava na mente de alguns judeus, e Paulo, sabiamente, pela graça de Deus, escreve essa carta. Para mostrar, antes de ele chegar lá, é como se ele estivesse se apresentando: olha, eu conheço esse Cristo. Eu falo com autoridade, não autoridade de mim mesmo, de jeito nenhum, mas ele diz no versículo 5 do capítulo 1, ele diz assim: pela graça que eu recebi. Acompanhem comigo, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: por intermédio de quem viemos. Ele não fala de si mesmo, sozinho dele mesmo, mas ele fala de um grupo de apóstolos e de servos de Deus que receberam, vejam bem, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, não porque ele merecesse alguma coisa, ele não era nada, mas então ele se apresenta como aquele que recebeu o apostolado pela graça, não por mérito. Ele era, pelo contrário, ele era alguém que o Senhor, acho que naquela época, Ananias, não é, que batizou Paulo, podia dizer assim: Senhor, o Senhor vai mandar eu batizar Saulo, aquele que está matando a gente? Como assim, Senhor Jesus, né? Mas Jesus falou: olha, não importa, obedeça, batize, receba esse homem, oriente esse homem e batize esse homem. Não é? E diz que Ananias recebeu, lá em Atos você vê, e Ananias recebeu Saulo, que depois ele foi chamado de Paulo, não é? Então, e ele então recebe esse chamado do Senhor pela graça. Ele reconhece, Paulo reconhece: eu era perseguidor da igreja, não tinha nada de bom em mim, mas pela graça que me foi dada, eu recebi o apostolado. A autoridade não é minha, a autoridade veio do alto, ela é concedida graciosamente, não é? Ela foi delegada a mim. E por isso eu quero servir os meus irmãos. Então ele escreve maravilhosamente esses 11 primeiros capítulos, mostrando o quanto ele tinha de compreensão da profundidade do plano de Deus e da salvação. Então ele escreve esses 11 capítulos para se apresentar como servo, e ele queria estar também em Roma para ajudar os irmãos a ter mais profundidade ainda e comunicar algum dom lá na igreja local, ensinar os irmãos para servir, como ele vai nos ensinar aqui nessa noite. Algum dom que tivesse talvez enterrado, né, algum talento, e é isso que Paulo queria fazer lá. Então ele tinha esse projeto no seu coração, ele se apresenta com essa carta, não é? Como legítimo apóstolo e servo do Senhor Jesus Cristo. E ele apresentou, do capítulo 1 ao capítulo 11, falando agora da parte
teológica dessa carta, Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, então ele descreve, resumindo, o que ele falou, ele descreve todo o projeto de Deus para salvar soberanamente um povo para si. O resumo do capítulo 1 ao capítulo 11, que Paulo escreve, é exatamente isso. É para mostrar que Deus tem um projeto de ter um povo só. E esse povo, Deus é quem escolhe soberanamente. Não é o homem que aceita Cristo, mas o homem recebe pela graça um chamado, e ele se converte, ele crê no Senhor Jesus, porque o Espírito Santo vivifica aquele que estava morto, e esse que estava morto, ele vivificado, uma vez reavivado pelo Espírito Santo, ele então diz: sim, Senhor Jesus, eu sou teu, eu o recebo como meu Senhor e meu Salvador, e daqui para frente eu vou viver em novidade de vida. Então é isso que Paulo ensina nesses 11 primeiros capítulos, não é? Ele descreve a depravação total da humanidade, que ninguém busca Deus, não há um justo sequer, que todos carecem da glória de Deus, não é? Por isso ninguém busca Deus, ninguém buscou a Deus. Deus nos chamou, não é? Ainda que você disse sim, foi por uma resposta do Espírito Santo no seu coração. Você disse sim, a sua boca disse sim, movida pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que disse sim para Jesus Cristo, na verdade. Você foi somente usado por Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. Ele então continua falando que o judeu não tinha vantagem nenhuma sobre o gentio, e Deus juntou todos os povos. Se o judeu achava que ele era salvo, já era eleito, porque ele obedecia à lei, Paulo diz: não é assim. O pai de vocês, Abraão, não foi salvo porque creu. Ele foi justificado porque ele creu. Não porque ele... Desculpe. Abraão não foi justificado pelas obras da lei, diz a palavra, né? Mas ele foi justificado porque creu. Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Foi pela fé que Abraão e todos os santos do Velho Testamento foram salvos. Mas Jesus já existia naquele tempo? Não, fisicamente e presentemente no mundo não, mas ele já existia como o Messias que haveria de vir. Então, os povos do passado, do Velho Testamento, criam num Messias que ainda viria, era futuro. Eles creram no Jesus, que ainda não sabiam que era Jesus, mas no Messias que haveria de vir. Após a vinda de Jesus, os crentes começaram a crer no Jesus já presente. Não é? Como nós hoje cremos no Jesus que já veio. Então nós cremos nesse Messias presente. E assim aconteceu. Paulo está explicando tudo isso. E ele termina toda essa explicação juntando gentios e judeus numa única categoria. E no capítulo 11, acompanhem comigo, versículos 30 a 32, Paulo diz assim: porque assim como vós, agora Paulo está falando dos gentios, assim como vocês também, ó gentios, outrora fostes desobedientes a Deus, os gentios foram desobedientes a Deus, mas ele diz aqui no versículo 30, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles quem? Dos israelitas, dos judeus. Deus, na sua soberania, tinha um projeto de endurecer o coração de Israel, fazer com que Israel apostatasse por um período, e esse momento de afastamento de Deus, endurecimento do povo de Israel, dos judeus, fez com que os gentios entrassem para dentro do povo de Deus. Era um plano de Deus, Deus operando, e assim Deus chamou os gentios, né? E ele diz aqui no versículo 31, assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes, para que igualzinho a vocês, gentios, eles alcancem misericórdia também, à vista da que vos foi concedida. Da mesma misericórdia que Deus concedeu aos gentios, salvando os gentios, povos brasileiros, todas as nações, exceto os israelitas, o povo de Israel, né? Americanos, ingleses, brasileiros, espanhóis, portugueses, todas as nações, todas as tribos, línguas e nações foram alcançadas. Essas tribos, no Novo Testamento, são chamadas de gentios.
Então os gentios foram alcançados pelo endurecimento de Israel. Aí então os gentios entraram. E como Deus concedeu misericórdia a todos esses povos gentílicos, Ele também concede misericórdia agora aos judeus. De que forma? Apresentando Jesus para os judeus. Os judeus como é que vão ser salvos? Crendo em Cristo. Como é que o judeu é salvo? Ele é salvo diferente de mim e de você? Não. Ele só pode ser salvo se ele crer no Senhor Jesus Cristo. Ele não tem que esperar mais Messias nenhum chegar, porque o Messias já veio. Só tem um caminho para Deus, Jesus Cristo, tanto para os judeus como para os gentios. Então eles só poderão ser salvos pela fé em Jesus Cristo, como nós, da mesma forma. Então isso termina, Paulo termina o capítulo 11, dizendo no versículo 32, agora ele encerra de forma maravilhosa, ele diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia com todos. Com todo mundo? Não, com seus eleitos. Com todos aqui significa com todos os povos, gentios e judeus. Não quer dizer que é uma salvação universal, ou seja, todo mundo é salvo, independente de crer ou não. Não é isso que ele está dizendo. Todos aqui significa todo povo, em todos os povos tem gente que vai crer. Deus elegeu pessoas de todos os povos. Então ele está querendo dizer isso. E isso foi por causa da misericórdia de Deus. Então agora ele começa no capítulo... Ele termina com a adoração do versículo 33 a 36, mostrando que nem ele estava compreendendo o projeto de Deus, mas Paulo cria no projeto de Deus, não é? Paulo diz assim, como são insondáveis os seus pensamentos, ó Deus, quão ricos são os teus pensamentos, quão insondáveis os seus juízos, não é? Quem conheceu a mente desse Deus, eu não conheci. Paulo diz, então isso é maravilhoso demais, ele adora o Senhor, e diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Ele termina com uma doxologia, com um momento de adoração a Deus, e ele começa no versículo 12, onde ele parou no versículo 32, no capítulo 12, onde ele parou no versículo 32, ele diz, agora, pois, pelas misericórdias, ele não diz que fomos salvos pelas misericórdias, agora ele puxa o fio, pega a misericórdia que ele disse lá no fim do capítulo 11, ele diz assim, porque vocês foram salvos pela misericórdia, eu quero pedir uma coisa, eu faço um rogo para vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo está falando nesses dois versículos? Eu não vou esmiuçar, porque o irmão Marcos e o irmão Rodrigo já falaram sobre isso. Se você quiser mais detalhes, você ouça depois das pregações que está lá no site da ICCG, né? Mas eu vou fazer uma repassada rápida aqui. Paulo está querendo dizer, ele inicia esses dois versículos aqui, 1 e 2, mostrando que os ensinos sobre a ética cristã, fazendo um rogo. Ele diz o pois aqui, por causa das misericórdias. Uma coisa importante nesses dois versículos aqui, que eu gostaria que os irmãos guardassem em seus corações. O cristianismo é a única religião em todo este mundo, em todas as épocas da humanidade, da história da humanidade, da civilização. O cristianismo é a única religião em que Deus salva para depois falar para que ande na sua, ou para que ande na sua presença, para que obedeça aos seus princípios. Todos os outros deuses e todas as outras religiões exigem que os seus adeptos obedeçam e façam as coisas segundo ele quer, porque senão ele não os aceita. Os outros deuses só aceitam os seus seguidores se eles forem 100% obedientes. Se eles não forem, eles estão descartados. Os deuses não os aceitam. Mas Cristo aceita o pecador antes de que ele pratique qualquer coisa boa. Lembram-se que Deus falou de Jacó e Esaú? Antes que as crianças fizessem bem ou mal, Deus elegeu Isaac. Deus escolheu Isaac.
Ele não tinha feito tudo certinho, ele não tinha obedecido à lei 100%, e ninguém obedeceu à lei 100%. Eles foram salvos, foram predestinados, eles foram salvos antes de nascer, antes que os gêmeos nascessem, eles foram eleitos. Ele foi eleito, Jacó. Assim fui eu, assim foi você. Você foi eleito antes da fundação do mundo, no projeto de Deus. E assim, ele está dizendo, vocês que foram eleitos então antes da fundação do mundo, vocês agora que receberam de graça a salvação, diferente das outras religiões, Cristo, o verdadeiro Deus, se encarnou para te salvar, para morrer em seu lugar. Então, eu faço um rogo, por causa dessa grande misericórdia que Deus te salvou, mude de vida. Mude de vida. Não viva mais no pecado. Agora, para você não viver mais no pecado, agora sim Deus fala assim, eu quero que você seja santo como eu sou santo. Se você é meu filho, e eu sou um Deus santo, santo e santo, você vai evidenciar que você é meu filho, se você viver em santidade. Agora, ele diz, só é possível se você for transformado no seu interior, começa na sua mente. Ninguém é salvo por uma vida religiosa. Nós entendemos que uma religiosidade são ações que demonstram, entre aspas, alguma santidade, porém é esforço humano. Não há uma transformação de coração e de mente. Se não vem de dentro para fora, aquilo não dura muito. Eu posso viver direitinho, amar minha esposa como Cristo amou a igreja, eu posso fazer por um tempo, cuidar dela, amá-la, servi-la, fazer tudo direitinho, ser um homem honesto e pagar as minhas contas em dia, eu posso armar os irmãos da igreja, mas se eu for um religioso, isso não dura muito. Dali a pouco vocês vão ver que é tudo fachada. É tudo uma roupa externa. E ela se corrompe. E um dia passa. Então Paulo diz, comece na sua mente. Já que vocês foram salvos por esse tão grande amor, essa tão grande misericórdia, então responda a Deus em transformação de vida. Mas tem que começar dentro de você. Tem que começar na tua mente. Só uma mente transformada vive constantemente em santidade. Isso não implica, ou não quer dizer, que de vez em quando você não vai pecar, que você não vai errar. Mas a mente transformada sabe, o Espírito Santo nessa mente, ela está sensível ao Espírito, e o Espírito é como aquela luz vermelha no painel do teu carro, que avisa quando está faltando óleo, perigo, perigo, ela fica piscando vermelhinho, e diz, para o carro, senão você vai fundir o motor. Essa luz é o Espírito Santo dentro de você, e a sua mente está ligada ao Espírito Santo. E então esse Espírito fala, você pecou. E aí o que o crente faz? Ele se arrepende, ele pede perdão, ele volta atrás, ele fala, Deus tem misericórdia de mim. Eu pequei mais uma vez, eu fui grosso com a minha esposa, eu a agredi, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou lá na esposa e falo, meu amor, eu sou indigno de ser chamado teu marido, me perdoa. Me perdoa. Olha, eu preciso que você me perdoe. O crente faz isso. A mente transformada faz isso. A mente transformada não quer dizer que não há mais possibilidade de pecar. Não pode ser assim. Mas ele conserta ele conserta o que ele quebrou. Ele vai atrás da reconciliação. Há arrependimento, que é fruto do Espírito também. Então ele volta atrás. E então aqui nós vimos que Paulo começa a dizer isso, então o cristão não é transformado para ser salvo, mas porque ele já é salvo, ele agora vive pelas misericórdias de Deus, e por gratidão e culto a Deus, ele é transformado. Ele quer obedecer a Deus. Ele quer amar o Senhor. Em resposta a esse grande amor e misericórdia, ele diz assim, Senhor, me transforma, me livra de todos os meus vícios, me livra de todos os meus pecados, me transforma, Senhor. Eu sei que isso não acontece de uma vez por todas, mas eu quero, por favor, comece essa obra, quebra-me se for necessário, mas faz-me um vaso novo, e eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso que glorifica o teu nome, Senhor. Assim o crente vive. E outra coisa, versículo 2, experimentar a vontade de Deus,
experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, significa assim: Senhor, a tua palavra está expressando a tua vontade. Deus tem uma vontade. Onde é que nós conhecemos a vontade de Deus? Nas Escrituras, na Bíblia. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Ali está revelado o caráter de Deus. Ali é teologia pura. Conheça a palavra de Deus. E você vai conhecer a vontade dele para a sua vida. E conhecendo a vontade dele para a sua vida, você tem que experimentá-la. O que é isso? É ter uma experiência dela, não é? É você falar assim: a vontade de Deus agora é minha também. Essa é minha vontade, eu experimento a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja santo como Ele é santo. Então eu experimento, eu quero viver isso de verdade. Experimentar não é ficar na teoria, mas é falar assim: eu vou abandonar tudo aquilo que não glorifica a Deus na minha vida e vou ficar só com aquilo que é bom, agradável e perfeito, segundo o coração de Deus, não o meu, que o meu é enganoso. Meu coração é corrupto. Eu posso ficar com muitas coisas que não agradam a Deus, mas essa não é a vontade de Deus. Então eu tenho que experimentar a vontade de Deus, e eu só vou poder experimentá-la conhecendo as Escrituras. Ali está registrada a vontade de Deus. Vão ter trabalho, não é? Para conhecer a vontade de Deus vão ter muito trabalho. Tem que ler a vontade de Deus, tem que ler a Bíblia toda, e muitas vezes, não é? Então está aí. Esses 2 primeiros versículos estão em resposta às misericórdias de Deus. Paulo está falando: deixe-se ser transformado. Agora, essa transformação, a partir do versículo 3, mostra que essa transformação de mente para agradar a Deus, transformação do seu interior, tem um objetivo. Primeira vontade de Deus para a sua vida, sabe qual é? Sirva a igreja. Sirva a igreja. Primeira vontade de Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Começa no versículo 3, acompanha até o versículo 8. A vontade de Deus, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, olha lá, ele está quase repetindo o que ele falou no capítulo 1, versículo 5, né? Eu sou apóstolo pela graça. Pela graça quer dizer eu recebi de graça, eu não fiz nada para merecer. Jesus me chamou gratuitamente, eu não mereço, eu sou imprestável, eu sou indigno, mas Cristo me chamou. Então pela graça que me foi dada, ou seja, eu sou um apóstolo, eu digo a você, Paulo é humilde aqui, ele é o apóstolo Paulo, ele poderia dizer assim: eu estou mandando vocês me obedecerem, obedeça o que eu vou falar agora, hein? Eu tenho autoridade, afinal de contas eu sou apóstolo. Não, você não vê Paulo falar isso. Quanto mais o homem cresce em Deus, quanto mais graça ele recebe de Deus, mais humilde ele fica, e ele chega nos seus irmãos e diz assim: irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Versículo 1, ele diz assim: eu rogo a vocês, meus irmãos. Ele tinha autoridade para mandar, mas ele diz: eu rogo a vocês, meus irmãos. O homem que cresce em Deus, quanto maior, menor ele fica. Importa que Cristo cresça e nós diminuamos. Cristo não vai crescer em nós se nós estivermos grandes em nós. Não cabem 2 corpos no mesmo tempo, no mesmo lugar, não é? E aqui ele diz: então, pela graça que me foi dada, digo então, a cada um dentre vós. Ele não está falando para o lote, ele não está falando em lote, ele montão de gente. Ele está falando a cada um de vocês. Digo a cada um de vós. Não é para o teu vizinho que está do teu lado. Não olha para a tua esposa e cutuca ela: ouve aí, é para você. Nem para o teu marido, nem para o teu filho, não cutuca, não adianta. É para você, individualmente, a cada um. Escute, o que Paulo diz? Digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Olha aí o pensamento de novo, a mente transformada. De novo ele vai falar de mente. O pensamento não pode, eu não posso pensar de mim mesmo além do que convém. O que quer dizer isso? Chama-se soberba. Eu achar que eu sou quem eu não sou. Eu achar que eu sou grande, sendo que eu não sou nada, né? Não pense de você além do que convém, né? Antes, pense com moderação. Agora, ele também não fala assim: você tem que pensar como se fosse um imprestável. É bem verdade que Jesus diz assim: quando ele no último dia virá e dará o galardão aos seus fiéis servos, ele vai dizer assim: vinde a mim,
ele vai falar assim, servo bom e fiel, no pouco fosses fiel, sobre o muito te colocarei. Mas esse servo bom e fiel, quem vai taxar e carimbar é Jesus. Você não pode falar, eu sou o servo bom e fiel. Mas Jesus diz assim, em outro trecho Jesus fala, aquele que serve pense de si mesmo assim, eu sou um servo inútil. Nós temos que pensar assim, Senhor, eu sou um servo inútil. Deixe que Deus, se você fizer alguma coisa boa, fatalmente Ele é fiel e no último dia Ele dirá, você foi servo bom e fiel, você foi uma serva boa e fiel. Né? Ele fala, você não. Então não pense isso de você. Não pense isso, é isso que ele está falando. Mas pense com moderação, com equilíbrio. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não é? Então, ele está dizendo que a mente e o pensamento aqui, ele diz assim, primeiro ele diz, não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense. É um não e depois um sim. Né? Você não pode pensar que você é grande, além do que convém. Não pense muito de você. Não ache que você é a última bolacha do pacotinho. Não é? Não. E agora, ele diz, pense com equilíbrio. Com equilíbrio. Não é? Ele diz assim, pense com moderação, com equilíbrio. Ele diz a forma como você deve pensar, com equilíbrio. Quer dizer, então, sem orgulho, mas também sem complexo de inferioridade. Sabe aquele cara que diz assim, eu não posso fazer nada na igreja, eu não sei fazer as coisas, eu não presto para nada. Me esquece, nem me chama, tá? Porque tudo que eu faço, eu pego para fazer, eu destruo, eu faço errado. Não, também não é isso. Tem um lugar para você. Você é membro do corpo de Cristo? Se você é membro, alguma coisa você vai ter que fazer, e tem que fazer. Porque você sabe aquela verruga que nasce no teu corpo? Ela não presta para nada, né? O que você faz com ela? Você não arranca? Lógico, é uma coisa que está nascendo ali que não presta. Se ela não presta, joga fora. Agora, se você é um membro do corpo, você vai ter utilidade. Não importa qual, não sei qual é, só você e Deus sabem. É isso que ele vai dizer daqui para frente. Mas, terminando ainda aí, nós estamos no versículo o quê? Ainda estamos no... Obrigado, irmão. Estamos no 3 ainda. Versículo 3, ok. Então, ele pensa com moderação. Qual é o parâmetro aqui? Como que eu devo pensar? Conforme a medida da fé. Conforme a fé que Deus me deu. O que ele quer dizer com medida da fé? Ele quer dizer que tudo que eu recebi pela fé, ou seja, o perdão dos meus pecados, a salvação que Deus me deu, a reconciliação com Deus, a vida eterna que Deus nos deu, não é? Essa transformação de vida, os dons que Deus me deu para servir o reino de Deus, tudo isso veio de Deus pela graça, não é? Então, pela graça, eu não fui buscar, eu não fui atrás, nem de Deus eu fui atrás, Ele veio atrás de mim, quem estava perdido era eu, não era Ele, não é? Então, Ele veio me buscar, Ele me salvou. Então, como tudo veio pela graça, a medida da fé, então o parâmetro é o seguinte, se tudo vem de Deus, e Ele me deu, então eu tenho que descobrir qual é essa medida. Eu tenho uma medida. Eu tenho uma medida da fé, você tem outra, cada um aqui tem outra. Por isso que Paulo disse, cada um de vós, vamos ter que descobrir a medida da nossa fé. E Paulo vai explicar o que significa então essa medida da fé. A medida da fé significa que você, em primeiro lugar, não tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Muitos homens de Deus dizem, olha, eu tenho todos os dons, cuidado comigo. Balela, ninguém tem todos os dons. Cristo tem todos os dons, você e eu não. Nenhum homem mortal, pecador, tem todos os dons. Isso não existe. Não existe. É engano, é engano, é coisa diabólica. Então, ele está dizendo, existe uma medida. Significa que você não tem todos os dons. E nem todos os dons que você tem, eu sei que você tem alguns. Com certeza você tem. Agora, esses dons que você tem, ele tem algumas medidas. Né? A medida da fé aqui é que alguns dons você vai ter que buscar de Deus. É particular, é uma coisa individual, é cada um, né? Como Paulo fala. Eu vou ter que buscar de Deus qual é o dom que Deus me deu para que eu seja útil no corpo de Cristo. Qual é o dom?
Ele me deu vários dons. Eu sei, pela graça de Deus, Ele me deu vários dons. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ele me deu o dom de contribuir. Ele me deu o dom de contribuir. Ele convenceu o meu coração que a minha área financeira é útil para a igreja. Em alguma proporção, segundo a medida da fé, eu sou útil nessa área. Só que tem alguém que Deus vai dar em alta medida, uma medida maior que a minha. Ele vai dar condições a alguns membros da igreja de, nessa área financeira, terem condições muito maiores do que eu, de ofertar mais, de ter um coração mais dilatado, mais generoso, e ele ter mais condições de ganhar, de ter lucros honestos, dignos, lícitos. E nisso, ele vai pegar muito mais do que eu, a medida da fé dele é imensamente maior que a minha, e nessa área financeira, ele vai suprir a igreja de uma maneira muito maior do que a minha. Mas todos temos os dons de contribuir. Então algum vai ser, eu chamaria, vou chamar o nome aqui, tá? Se você não gostar, não adote o nome, mas eu vou chamar de especialista. Tem alguns dons que alguns irmãos vão ser especialistas naquele dom, não é? Como eu estou dizendo aqui na área de contribuir. Às vezes tem um irmão que tem um coração muito dilatado e ele ganha bem, ele quer servir mesmo o reino, ele tem convicção diante de Deus, Deus pôs no coração dele, eu quero ser um auxílio para os meus irmãos nessa área, já que o Senhor tem me dado tanto, eu quero também ser fiel e ser útil no reino, proporcionalmente à minha fé. É isso, a proporção da fé. Então quer dizer que todos teremos dons, só que alguns, Deus dará uma medida maior do que para outros, não é? É isso que ele está querendo dizer aqui. Agora, avançando para o versículo 4 e 5, correndo um pouquinho, a gente entende que Paulo vai ilustrar com uma analogia o que ele quer explicar sobre os dons agora. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, os dons são para ser usados dentro da igreja. E ele faz a analogia preferida dele aqui. Qual é a analogia preferida de Paulo com relação à igreja? O corpo. O corpo humano. A analogia que Paulo gosta de fazer, né? Ele compara a igreja, ele chama de corpo de Cristo, e ele compara com o corpo humano. Então ele diz no versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Paulo está querendo dizer três coisas aqui. A primeira coisa ele quer dizer, comparando a igreja com o corpo humano. Primeira analogia, primeiro ensino aqui de Paulo, é que o corpo humano é uma unidade. O corpo humano não pode ser esquartejado. O corpo humano não pode ser dividido. Ele fala que o corpo é um. Somos um só corpo. Versículo 5. Você viu aí? Ele diz, conquanto muitos membros, somos um só corpo. Então aqui ele está falando a importância da unidade. A unidade. Eu não estou no corpo para trazer divisão. Eu não estou no corpo para fazer bagunça. Eu não estou no corpo para promover discórdia. Mas eu estou no corpo para promover a unidade. A harmonia. O corpo não pode estar dividido, porque uma casa dividida não prospera. O corpo de Cristo não pode ser dividido. Em primeiro lugar, a unidade. Então, o corpo não pode ser dividido. Isso implica, voltando no versículo 3, com o exemplo de Paulo, que ele foi humilde por ser apóstolo, ele diz, então, não pense de si mesmo mais do que convém. Paulo está querendo dizer, você só vai poder conseguir preservar a unidade se você for humilde. Se você for soberbo, você vai levar divisão. Você não vai conseguir viver em harmonia se você for um cara soberbo, uma pessoa soberba, uma mulher soberba. Os soberbos, eles só pensam em si mesmos, eles são egoístas, não pensam no outro. E Paulo está dizendo, não é assim no corpo de Cristo. Não tem lugar para egoísmo, egocentrismo, orgulho, soberba. Segunda coisa que Paulo fala, que o corpo humano tem muitos membros.
de funções diferentes, cada um faz uma coisa. O olho faz uma coisa, diferente do que o ouvido faz, diferente do que o nariz faz, diferente do que as mãos fazem, diferente do que as pernas fazem, diferente do que o coração faz. Todos os membros estão lá no corpo, cada um com a sua função, mas é um só corpo, não é? Mas tem funções diferentes, são muitos membros, mas cada um tem função diferente. Ele diz assim, versículo 4, né? Versículo 4 ele diz, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Nem todos têm a mesma função. Ele está querendo dizer que o corpo humano, então, tem muitos membros de funções diferentes, mas todos ligados uns aos outros. E qual é o objetivo de cada membro? É o bem do corpo. Não é o bem dele mesmo. A mão não age a favor de si mesma. A mão age a favor do corpo. O olho não age a favor de si mesmo. Ele age a favor do corpo. Cada membro está na igreja para trabalhar pelo corpo, pela igreja. Não é para se autopromover. Não é para ficar famoso, virar estrelinha. Não é para isso que ele foi chamado e colocado no corpo. Ele foi chamado para servir. Para se dar. Não é o que Jesus ensina lá em Atos? Paulo diz que Jesus ensina, né? Que mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós somos chamados para servir, como o nosso mestre, Jesus Cristo. Não é? Então, segunda coisa que ele fala é isso. Não é? O objetivo, então, de cada membro com suas funções diferentes, muitos dons, não é? E funções diferentes, o objetivo é manter o corpo sadio, saudável. Terceira coisa que Paulo fala aqui, é que cada membro precisa dos outros membros. E também servimos uns aos outros. Ele diz que nós temos que ser humildes o suficiente, não só para servir, não só para estar lá para servir, para dar, para contribuir, né, para participar, para estar presente na hora difícil, isso faz parte, mas também ser humilde para receber ajuda, para pedir ajuda, para dizer, irmão, eu quero continuar servindo, mas eu estou fraco na fé, eu estou passando por lutas terríveis lá em casa, eu estou com enfermidades, eu estou desempregado, eu estou com as finanças em desordem, minha família está passando dificuldades, meu casamento não vai bem, a criação dos meus filhos está uma lástima e eu preciso de ajuda. Irmãos, somente corações humildes permanecem no corpo, e é assim que funciona. Alguém já disse que a igreja não é um museu de santos, mas é uma oficina de pecadores. A igreja é uma oficina, é um hospital, onde todos nós somos tratados. E nós temos que ser humildes o suficiente. Nem o ministro, os ministros do Evangelho, os oficiais da igreja, podem dizer assim, olha, eu tenho todos os dons, eu não preciso de você, eu me viro sozinho, e não preciso pedir ajuda. Se ele fizer isso, ele está morto. Ele morre. Se eu disser para vocês que eu não preciso de vocês, amanhã eu estou frito. Não há um que não precise dos outros. Então ele está querendo dizer isso, que não há espaço para o individualismo aqui, não há espaço para o egoísmo. Então, o primeiro objetivo dessa transformação que está no versículo 2, a minha mente precisa ser transformada, e eu vou fazer a vontade de Deus, agora eu vou experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, e a vontade de Deus, em primeiro lugar, é que eu sirva a igreja, que eu sirva o corpo de Cristo. Estou fazendo uma meia que aplicação aqui, né? Então, eu vou servir a igreja, mas eu vou servir a igreja conhecendo o que Deus quer de mim. Eu preciso ter uma mente sensível, sintonizada, ligada com o Espírito de Deus, para que eu conheça qual é, de fato, o meu talento, não é? Eu não posso chegar aqui para o Rodrigo ou para o Leandro, os dois mestres de música aqui, e dizer assim, olha, eu quero tocar na banda, mas eu não sei tocar. Ah, mas eu quero. Não importa, e vocês têm que arrumar um lugar para mim. Mas eles vão falar para mim, você tem certeza que esse é o teu dom? Busca de Deus, não importa, eu quero, eu vou dar trabalho para eles. Eu vou emperrar a banda, eu vou fundar essa banda. Então, não é isso, tenho que buscar de Deus, Senhor, onde eu posso ser útil? Eu sei que eu tenho dom, Senhor, porque eu sou membro. Se eu sou membro, então me mostra, Senhor, onde é que eu posso ser útil? Me mostra.
Então, o primeiro objetivo dessa transformação é servir ao reino de Deus. E o Espírito Santo só enche vasos vazios e humildes. Por isso que Paulo fala, não pense de si mesmo muita coisa. Aí então, se você for humilde, Deus te usa. Se você for um vaso vazio, humilde quer dizer vazio. Cristo se esvaziou da sua glória. Filipenses 2 fala isso, não é? Ele se esvaziou. 2? Perdão, se não for 2, é Filipenses 2? Ele fala que ele deixou a sua divindade, a sua glória. Ele esvaziou-se de si mesmo. E como homem, ele esvaziou-se de novo. Esse esvaziou-se diz que ele se humilhou. Ele se humilhou. Então, Paulo está chamando a gente para ser útil no corpo de Cristo, mas eu só vou poder ser útil se eu for vazio. Eu não sou vazio de dons, porque Deus vai me encher de dons. Como é que ele enche de dons? Se eu estiver vazio do meu ego, do meu egocentrismo, da vontade de ser famoso, né? Da vontade de aparecer, né? De ser estrelinha. Quando eu estiver vazio, um vaso vazio, Deus enche pelo seu Espírito Santo, e aí eu vou então descobrir qual é o meu dom, qual é o meu talento, onde eu posso ser útil. Não é? É isso que ele quer dizer. Continuando, ele diz, versículos 6 a 8, ele fecha o assunto dizendo que uma breve lista que ele faz com exemplos. Paulo não está falando aqui que esses 7 exemplos aqui, 7 dons que ele relaciona aqui são os únicos. Não, ele tem outras listas em outras cartas, né? Ele deu 7 exemplos aqui para mostrar o que ele quer dizer nesse trecho aqui. Então ele diz assim, versículo 6, tendo porém diferentes dons. Agora ele aplica aquilo que ele falou do corpo. Ele falou assim, já que o corpo humano tem muitos membros, tem braços, pernas, olhos, nariz, boca, garganta, coração, orelha, esses muitos membros são úteis para um único corpo. Então, aí versículo 6, porém, temos diferentes dons. E ele diz de novo, segundo a graça que agora ele nos foi dada. Lá no começo, versículo 3, ele diz, pela graça que me foi dada, como apóstolo, eu quero ensinar a vocês um caminho, o caminho do serviço na igreja. Agora, pela graça que foi dada a todos os membros, pela graça que nos foi dada, você vai receber um dom pela graça. Então, não se vanglorie por causa do dom. Você não pode dizer assim, eu sou melhor que você, porque eu tenho um dom. Eu estou fazendo direitinho. E eu sou maior que você. Não. Você não pode dizer isso para os outros membros. Então ele está dizendo, porque você recebeu pela graça. Isso não vem de você. Você não nasceu com esse dom. Deus te deu pela graça. Você não tem mérito nenhum. Então ele quer dizer o seguinte, segundo a graça nós vamos receber dons, independentemente dos méritos, por isso que é graça, não é? E esses diferentes dons significa que Deus sabe exatamente o dom que dará a cada membro do corpo de Cristo. E a medida certa de cada dom dado aos eleitos, aos membros do corpo. Tem diferentes medidas, como eu disse antes. E agora ele vai explicar. Por exemplo, segundo a graça que nos foi dada, 2 pontos, começa a explicar. Primeiro dom, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Eu não vou explicar cada um desses aqui agora, porque vai gastar muito tempo e nós não temos muito. Mas outro dia nós vamos explicar um por um, se Deus assim permitir. Mas eu quero dizer o seguinte, a ideia de Paulo é dizer assim, seja lá qual for o seu dom, Deus vai te capacitar. E se Ele te capacitar, faça bem feito. Não enterre o talento. Não esconda esse dom. A igreja conta com isso. E Deus espera isso de você. Ele te deu não é para guardar. Ele te deu para você usá-lo no corpo de Cristo. É isso que ele quer dizer. Com profecias, não é? Ele disse, ministério, dediquemos ao ministério. Né? O que ensina, faça-o bem feito, né? Com esmero. O que exorta, faça-o com dedicação. Quer dizer, faça bem feito também. O que contribui, olha aqui, eu falei agora há pouco, né? Sobre contribuição. E daqui a pouco eu vou dar algum exemplo daqui da ICCG. Como é que nós praticamos o dízimo, né? Os dízimos e as ofertas. Como é que a gente faz isso? Como é que nós entendemos aqui biblicamente como que a gente oferta a contribuição financeira? Não? Aqui então ele diz, o que contribui com liberalidade. Alguém vai contribuir numa proporção maior que os outros. Porque Deus vai dar condições para ele fazer mais do que os outros.
E nessa área ele vai ser forte, por exemplo. Não é? O que ensina? Nem todos têm dom de ensino. Mas para alguém, ele vai dar o talento de ensinar. Ele vai capacitar. E ele vai usar esse homem, essa pessoa, essa esposa, essa mulher, não é? Esse irmão. Ele vai capacitar no ensino. Então é isso que ele quer dizer. Ele diz que há diferentes medidas. E então essa lista aqui não é completa. É só um exemplo, 7 exemplos, e que nós não vamos explicá-los hoje. E encerrando, Paulo, o apóstolo aqui, ele quer dizer o seguinte, é que para alguns membros do corpo, Deus concederá uma medida maior. Por exemplo, eu sei que tem gente aqui que tem o dom maravilhoso da música, tem o dom maravilhoso do canto, coisas que eu não tenho. Mas ele vai levantar alguns para me ensinar, para me guiar no louvor. A banda, por exemplo. Ele vai levantar alguns que têm condições de administração financeira. São os nossos diáconos maravilhosos, que fizeram com esmero isso. Não é? Fizeram muito bem feito a administração financeira. Então, qual é o dom? A medida que Deus deu para eles é muito maior do que para mim, nesse sentido. E assim vai. Não é? Muitos membros, muitas funções, muitos dons diferentes e medidas diferentes. Não é? Ele vai conceder, alguns são especialistas em algumas áreas, não é? Para servir o corpo de Cristo naquela área, não é? Mais que os outros membros. Agora, isso aqui, meus irmãos, é independente do oficialato. Aqui, Paulo não está falando assim, são os pastores, ele está falando dos pastores, não. Ele está falando dos diáconos também, não. Ele está falando de todos os membros. De cada um. Lembra-se que ele falou? Cada um, cada membro. Então todos nós recebemos algum dom. Você não descobriu ainda? Roga ao Senhor, ora ao Senhor. Deus vai mostrar para você. Qual é o meu talento, Senhor? Como eu posso ser útil como membro do corpo de Cristo? Encerrando, uma coisa importante também que eu quero lembrar aos irmãos. Aqui nós vemos claramente a necessidade de uma membresia oficial. Você tem que se ligar a uma igreja local, ser um membro oficial de uma igreja local, porque ali você vai dar o seu talento a serviço daquele povo ali, daquela igreja local, aquele rebanho, é um pequeno rebanho. Não dá para eu servir o corpo de Cristo todo, no mundo todo. Não, mas eu posso servir vocês. Eu estou aqui como membro oficial da ICCG, da Igreja Cristã em Campo Grande, para serviço vosso. Então, cada um de nós aqui temos alguma coisa que podemos fazer pela igreja. E então há necessidade de uma ligação no corpo de maneira oficial. Não é? A importância disso. Então, partindo para as nossas conclusões e algumas aplicações. Em primeiro lugar, então, como eu prometi para vocês, eu quero explicar para todos, porque tem alguns membros novos, né, irmãos que estão nos visitando, eu gostaria de explicar para os irmãos como que a Igreja Cristã em Campo Grande pratica a área financeira. Como é que nós contribuímos? Como que nós entendemos as ofertas financeiras, já que existe esse dom aqui, não é? Paulo está falando aqui da contribuição, então vamos emendar aqui o assunto, né? E vamos falar um pouco sobre as finanças. Como é que a Igreja Cristã em Campo Grande entende a participação financeira? Em primeiro lugar, ela é para todos, claro. Todos os membros participam financeiramente. Nós entendemos, segundo Paulo ensina, em 2 Coríntios 8 e 9, eu não vou ler o texto, mas você pode estudar em casa, bem detalhado. Primeiro, Paulo diz que há uma proporcionalidade. Paulo diz que nós contribuímos segundo o que temos, e não segundo o que não temos. Se você não tem, você não contribui. Se você tem, dê conforme aquilo que você tem. Lógico que ele ensina também o princípio da generosidade. Então, em primeiro lugar é proporcionalidade. Em segundo lugar, ele diz em 2 Coríntios 9, ele diz que aquele que dá, aquele que semeia muito, também colhe muito. Ele está mostrando então que há um princípio de generosidade. Agora, terceiro ponto, não há uma taxa fixa da proporção que você e eu temos que doar mensalmente. Quando que você faz isso? Nós fazemos uma vez por mês. Por quê? Porque a maioria aqui recebe o salário uma única vez por mês.
eu recebo uma vez por mês, eu vou lá, perdão, no dia que eu recebi a minha oferta, eu recebi o meu salário, eu vou e separo parte dele e venho aqui no próximo domingo e deposito no gasofilácio. Quanto que eu ponho? Orando ao Senhor, eu me propus, junto com a minha esposa, de termos a proporção de 10%. Isso está na Bíblia? Só no Velho Testamento. No Novo tem isso? Não. No Novo você tem a liberdade de dar conforme você determinar. Alguns dão 5%, alguns dão 10%, outros dão 20%, conforme aquilo que você propôs diante de Deus. Quem vai fiscalizar isso? Tua consciência. Ninguém tem envelopinho aqui com teu nome escrito assim: Newton Carlos Nogueira doou R$50. E alguém na contabilidade vai olhar e vai falar aqui: está roubando Deus. Está roubando Deus. Não, ninguém faz isso. Nós não fazemos, nós não praticamos isso. Aliás, nós falamos muito pouco sobre finanças, vocês perceberam? Só quando há necessidade extrema, os diáconos vão vir aqui fazer algum apelo, né? Às vezes acontece, não é? Uma necessidade extrema de algum irmão que precisa de uma ajuda financeira muito grande, e a gente, como irmãos, a gente vai se propor. Então aí é algo diferente, não é? É um apelo especial, e aí eu vou propor no meu coração: o irmão está precisando de uma ajuda muito grande lá, ele precisa de uma cadeira de rodas, por exemplo, né? E nós vamos então comprar uma cadeira de rodas para o irmão. Como é que nós vamos dar? Eu tenho R$30 aqui, eu vou oferecer os R$30, e cada um vai dar um pouquinho, né? E aí a gente participa. Mas eu estou falando da oferta mensal. Mensalmente, conforme o meu salário, eu pego o meu salário bruto, né, antes de descontar os impostos, eu pego o meu salário bruto e tiro 10%. Eu não estou dizendo isso para você fazer igual, não é isso que eu estou querendo dizer. Se você com a sua esposa conversarem em casa e decidirem 5%, 3%, 10%, 20%, não, olha, ninguém vai controlar isso. É a tua consciência com Deus. Não é? Nós entendemos em casa que o parâmetro mínimo é 10%, no mínimo. Não é? Então, por isso, nós ofertamos 10%. Então, é assim que a gente contribui. Quando que eu contribuo? Quando eu receber. Não precisa ser no dia da ceia, não precisa ser no último domingo do mês, pode ser conforme o dia que eu receber o meu salário. Se você recebe no fim do mês, depois que você receber, você separa a tua oferta e vem aqui e deposita. Se você recebe no começo do mês, separa agora logo a tua oferta e aí deposita já logo no começo do mês. Uma dica que eu vou te dar: separe logo, porque a tentação é grande. Separa, bota no fundo da gaveta, para que você não mexa naquele dinheiro, porque é do Senhor. Só uma dica, tá? Para você ser fiel. Não é? Então vamos lá. Agora as aplicações em tudo que nós dissemos aqui. Não é? Primeiro lugar, falando sobre os dons. Deus só usa homens e mulheres como vasos quebrantados, vasos vazios de si mesmos, humilhados diante dele, para que ele encha com o seu espírito. Deus, então, em primeiro lugar, nós aprendemos com Paulo que ele só usa vasos humildes, pessoas vazias, pessoas que não pensam de si mesmo além do que convém, pessoas que sabem que têm restrições, que são indignas, que não são fiéis em tudo, que têm limitações e são pecadores e têm o coração desesperadamente corrupto. Esses são humildes. Então Deus usa essas pessoas. Os soberbos não servem a não ser a si mesmos. O soberbo, ele só quer servir a ele mesmo. Ele não faz favor nenhum. Quando ele faz um favor, é porque ele quer aparecer, ele quer ser reconhecido, ele quer aplausos para ele. Deus não usa esse tipo de gente. Para a glória dele, ele não usa. Segundo lugar, esses dons não são para promover o membro, como eu já disse. Não é para promoção pessoal. Não é para que a pessoa que contribui, que está lá cantando, a pessoa que está ensinando, a pessoa que está pregando, a pessoa que está administrando, a pessoa que está ofertando com generosidade, não é para ela aparecer. Não é para colocar lá no hall de membros: o fulano de tal ofertou R$5.000 esse mês. E todo mundo bate palma e vem aqui no púlpito e manda
manda os parabéns para o irmão. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso nunca. Não é para promoção pessoal. Nós estamos fazendo tudo isso para o bem uns dos outros, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do cabeça que é Jesus Cristo. Só Ele merece a glória. Ninguém mais. Então nós temos que experimentar essa vontade de Deus. Faça da vontade de Deus a sua vontade. A vontade de Deus é que você seja útil no corpo. Como? Não sei. Pergunta para Deus. É Ele que te deu o dom? É Ele que vai te revelar. Qual é o dom? Terceiro lugar. Ninguém, ou nem todos, tem todos os dons. Perdão. Ninguém tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Nós dependemos uns dos outros. Ficou claro aqui nas Escrituras. Tem membros com diferentes funções. Eu preciso de cada um de você. Eu não vou crescer sem você. Eu não vou desenvolver a minha maturidade espiritual sem cada um de você, meu amado irmão e irmã. Eu não cresço. Eu vou emperrar sem a tua contribuição, sem a tua participação, sem o teu dom efetivo, útil no reino. Sem você me ajudar, da maneira que Deus te deu o dom. Então, todos nós carecemos uns dos outros. Mesmo aqueles que são chamados ao oficialato, eu já disse e vou repetir, não são completos em si mesmo. Tira do seu coração se alguém um dia falou que tem todos os dons. Ele é um grande mentiroso. Ele não tem. Nós dependemos de todos os irmãos para nós continuarmos vivos como membros e crescendo na graça de Deus. Em último lugar, quarto lugar, a última aplicação. Todos, absolutamente todos, temos algum dom. Creia nisso. Não jogue fora essa palavra, por favor. É a essência, um dos pontos principais que Paulo falou aqui. Todos nós temos algum dom. Para ser usado, em primeiro lugar, no reino. Não é para você ganhar dinheiro lá no teu trabalho, não é para você estar se promovendo aí na rua, não é para ser usado fora, mas antes para ser usado dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Primeira coisa que Deus fala, que Paulo fala sobre alguém que foi salvo e tem a mente transformada: sirva a igreja onde você está lotado, onde você está inscrito. Sirva a igreja. E você vai ter talvez alguns dons especiais. Você vai ser especialista em algum dom. Lembre-se da parábola dos talentos, Mateus 25, de 14 a 30. Anota aí. Se eu falar alguma bobagem, confira em casa. Anote o texto. Confira, por favor. Mateus 25, de 14 a 30. O que é que Jesus ensina lá? Ele ensina que para um ele deu 5, para outro ele deu 3, e para outro ele deu 1 talento. Mas na sequência, Jesus diz assim, que o dono daqueles talentos deu conforme a capacidade de cada um. Conforme a capacidade de cada um. Ele deu 5 para um, 3 para o outro e 1 para o último. Conforme a capacidade de cada um. Então nós temos que entender que Deus dá o dom, mas também capacita a desenvolver o dom. Alguns pouco, alguns um pouco mais, e alguns bastante. Conforme a medida da fé. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. É a medida da fé. Ele vai capacitar alguns mais do que outros. É isso que ele está querendo dizer. Então Deus dá o dom, e a sua graça capacita o seu servo, ou a sua serva, para executá-lo. É isso que Paulo está querendo dizer. É exatamente aquilo que Jesus ensinou na parábola dos talentos. Por isso, então, não enterre o seu talento. Aqui vai um apelo, né? Não enterre o seu talento. Por quê? Porque eu preciso dele. A igreja espera isso de você. Deus espera isso de você. A igreja conta com a sua participação para servir o reino de Deus naquilo que Deus lhe deu.
Não precisa inventar talento. Como eu disse, se eu inventar aqui que eu quero cantar, eu vou destruir essa banda. Mas naquilo que Deus me deu, que eu seja fiel. E não enterre o meu talento. E nem você, meu irmão, minha irmã. Não enterre o seu talento. Nós só vamos crescer dessa forma. Então progrida nos seus dons. Outra coisa, nós fomos transformados em filhos do rei. Você sabia que você é filho do rei? Isso você gosta de ouvir, não é? Você gosta de ouvir, você é filho do rei. Aleluia, todo mundo gosta de ser chamado filho do rei. Pois é, você foi transformado em filho do rei para ser servo. Para ser servo. Porque o nosso rei serviu. Ele veio por amor a mim, para me servir, para me salvar, para me resgatar, para me dar o exemplo. Eu sou filho do rei, por isso eu sou servo. Eu vou imitá-lo, servindo vocês, enquanto o meu coração bater, enquanto tiver um suspiro de vida. Assim espero. Terminando, o Evangelho então nos deu uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, novos sentimentos e, consequentemente, uma nova ética. Vejam, a transformação vem de dentro para fora. Que maravilha! Eu fui salvo. Que bom! A minha mente está sendo transformada. Que bom! Eu quero agora que a vontade de Deus seja a minha vontade. E por isso, eu vou ter uma nova vida. Eu vou viver em novidade de vida. Essa é a explicação de Paulo. Simples, não é? Então eu vou viver em novidade de vida. Primeiramente, abandonando o pecado, abandonando meus vícios, abandonando tudo aquilo que não glorifica a Deus, para servi-lo no corpo de Cristo, para ser útil na igreja. Essa é a vida cristã. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, agradecemos pela luz das Escrituras, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agradecemos também pela presença do Teu Espírito Santo, porque Ele é o nosso mestre, e Ele é o verdadeiro mestre. E eu peço, Senhor, que os nossos irmãos aqui nessa noite recebam a Tua palavra como palavra de Deus, como de fato ela é, não palavra de homem, por favor. E tudo aquilo, Senhor, que saiu da minha boca, que ofende as Tuas Escrituras, que não for fiel, Senhor, tira do coração dos meus irmãos. Mas faz com que eles retenham o que é bom. E apliquem tudo isso para a sua vida. E sejam transformados em suas mentes. E vivam uma nova ética para a glória de Deus e para o bem do corpo de Cristo. Assim eu te peço por cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.